uma mulher gritava desesperadamente na clínica psiquiátrica, e ao escutar o relato angustiante da paciente, o doutor ficou completamente chocado. Clara tinha apenas 12 anos quando sua vida mudou completamente. Era uma tarde comum, ensolarada, e ela corria pela casa como qualquer criança cheia de energia. Naquele dia, como tantos outros, Clara brincava no corredor do andar de cima de sua casa. Ela tinha uma risada alta e contagiante, que preenchia os cômodos com vida. Seus pais, Luiz e Maria, estavam ocupados na sala, conversando sobre os negócios da família, sem imaginar que, em questão de minutos, o mundo deles viraria de cabeça para baixo. Clara adorava subir e descer as escadas correndo. Para ela, aquilo era como um jogo. Uma pequena corrida consigo mesma, testando o quanto conseguia ser rápida e ágil. Seus pais sempre a alertavam sobre o perigo, mas, como qualquer criança, Clara achava que nada de ruim podia acontecer. Ela era invencível aos seus próprios olhos. Porém, naquele dia, algo deu muito errado. Enquanto descia as escadas, em uma de suas brincadeiras, Clara tropeçou. Foi um momento rápido, um deslize tão pequeno que seria fácil não perceber. Mas a queda não foi pequena. Seu corpo perdeu o equilíbrio e, em questão de segundos, ela rolou por vários degraus. O impacto foi forte. Sua cabeça bateu no chão com um som seco e assustador, fazendo ecoar pela casa. Tudo ficou em silêncio. O corpo de Clara ficou imóvel no final da escada, e a vibração da casa, que antes estava cheia de alegria, foi substituída por uma tensão sufocante. Quando Luiz e Maria chegaram ao pé da escada, o pânico tomou conta. A visão de sua filha inconsciente, caída de forma estranha, deixou ambos em choque. Clara não respondia. Seus olhos estavam fechados, o corpo inerte. O som do desespero de Maria ao chamar pelo nome de sua filha ecoou pelas paredes da casa. Luiz, tentando manter a calma, pegou o telefone e ligou para a emergência, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto de Maria. Os minutos que se seguiram pareceram eternos. Quando os paramédicos chegaram, Clara já estava completamente inconsciente. Levaram-na rapidamente para o hospital, com seus pais no encalço. No hospital, a notícia veio rápida e dura. Clara havia sofrido uma lesão grave na cabeça e estava em coma. Ninguém sabia quanto tempo ela ficaria assim, ou se acordaria. Os médicos explicaram que a queda havia causado danos severos em sua coluna, mas, naquele momento, o mais urgente era salvar sua vida. As semanas seguintes foram uma mistura de medo e incerteza. Clara estava em uma cama de hospital, conectada a máquinas que monitoravam cada detalhe de seu corpo. Luiz e Maria se revezavam ao lado dela, sempre na esperança de que ela abrisse os olhos. Cada pequeno movimento de Clara, mesmo que involuntário, era um raio de esperança. Mas os dias passavam, e ela continuava imóvel, como se estivesse presa em algum lugar entre o sono e a realidade. Finalmente, após semanas de espera, Clara acordou. Seus olhos se abriram lentamente, e sua mãe foi a primeira a perceber. Ela chamou pelos médicos, e logo todos estavam ao redor da cama de Clara, verificando seus sinais vitais, seus reflexos, tentando avaliar o que havia mudado. Mas algo estava errado. Quando Clara tentou se mexer, percebeu que suas pernas não respondiam. A expressão de pânico tomou conta de seu rosto. Ela olhou para os pais, esperando alguma explicação, algo que fizesse aquele pesadelo parar. Mas a verdade era dura. Clara havia perdido o movimento das pernas. O acidente havia causado uma lesão permanente em sua coluna, e os médicos não tinham certeza se ela voltaria a andar. A revelação caiu como uma bomba para Clara. A menina de 12 anos, cheia de energia e alegria, agora estava presa a uma cadeira de rodas. Os médicos fizeram o possível para explicar a situação de forma suave, mas a realidade era implacável. Seus pais, devastados, tentaram de tudo. Consultaram os melhores especialistas, procuraram tratamentos alternativos, gastaram fortunas na tentativa de reverter o dano, mas nada parecia funcionar. O dinheiro, que tantas vezes havia resolvido os problemas da família, era inútil diante da condição de Clara. A casa, que antes era cheia de risos e brincadeiras, ficou silenciosa.
Clara, que sempre foi uma criança alegre e ativa, agora estava retraída. Ela passava longos períodos olhando pela janela, sem falar, sem interagir. O mundo ao seu redor parecia seguir em frente, mas ela se sentia presa, imóvel, como suas pernas. Seus pais, desesperados para trazer a filha de volta, faziam de tudo para animá-la. Mas Clara estava distante, como se tivesse perdido uma parte essencial de si mesma naquele dia fatídico. As pessoas que visitavam a família comentavam entre si. Como isso foi acontecer? Perguntavam. O acidente parecia um evento tão banal, uma simples queda, mas as consequências foram devastadoras. Alguns vizinhos começavam a especular se havia algo mais. Será que foi só uma queda? Cochichavam. Mas ninguém ousava perguntar diretamente. Clara também tinha suas próprias perguntas. Com o passar dos dias, uma dúvida começou a crescer em sua mente. Ela se lembrava vagamente daquele momento antes de cair, algo que estava sempre fora de alcance em sua memória. Ela sabia que tinha tropeçado, mas, por algum motivo, a sensação de ser empurrada nunca a abandonava. No entanto, ela não falava sobre isso. Talvez fosse apenas sua mente pregando peças, criando cenários para justificar o inexplicável. Afinal, quem poderia querer machucá-la? Os anos que se seguiram foram sombrios. Clara passou por terapias, consultas e inúmeras tentativas de adaptação à nova vida, mas o vazio permanecia. A menina ativa e curiosa que todos conheciam parecia ter desaparecido, deixando apenas uma sombra de quem ela havia sido. Os dias de Clara se arrastavam. Depois do acidente, ela já não era mais a mesma. Sua energia e o brilho nos olhos desapareceram, e a garota que antes corria e brincava pelos corredores da casa agora passava a maior parte do tempo sentada em sua cadeira de rodas, olhando para o nada. As pernas, que um dia a levaram para todos os cantos da casa, agora estavam imóveis, como se não fizessem mais parte do seu corpo. Clara sentia um vazio, algo que nem ela conseguia explicar completamente. Seus pais, Luiz e Maria, tentavam seguir em frente, mas a dor que viam nos olhos da filha os atingia profundamente. Eles conversavam menos entre si, e o assunto Clara se tornou um tabu. Como pais, eles sentiam que haviam falhado de alguma forma, mesmo que soubessem que o acidente não tinha sido culpa deles. O peso daquela culpa não dita enchia o ar da casa, sufocante. Clara, por outro lado, se isolava cada vez mais. No começo, seus pais tentaram de tudo. Chamavam amigos para visitá-la, organizavam passeios, festas, qualquer coisa que pudesse arrancar um sorriso do rosto da filha. Mas nada funcionava. Clara recusava as visitas, dizia que estava cansada, que não queria sair, e, eventualmente, até as conversas com os próprios pais se tornaram escassas. Ela parecia estar em outro mundo, presa dentro de sua própria mente. Mesmo nos momentos em que tentava fingir um pouco de normalidade, sua tristeza transparecia, e todos ao seu redor percebiam. Os amigos, que no início tentaram apoiar, começaram a se afastar. As visitas se tornaram menos frequentes, até pararem completamente. Clara não os culpava. Na verdade, ela até preferia ficar sozinha. A presença das pessoas só a lembrava do que ela não podia mais fazer, das brincadeiras que não podia mais participar, dos lugares a que não podia mais ir. Sua casa se tornou uma prisão, e sua cadeira de rodas, uma âncora. Conforme os anos passavam, Clara falava cada vez menos. Aos 16 anos, já quase não conversava com os pais. Eles a levavam para consultas com psicólogos, terapeutas, qualquer profissional que pudesse ajudá-la a sair daquela escuridão. Mas Clara apenas ficava em silêncio. As palavras pareciam não fazer mais sentido para ela. O que havia para dizer? Ninguém conseguiria entender o que ela sentia. Nem ela mesma entendia. A relação com os pais também se deteriorava. Luiz e Maria, apesar de amarem profundamente a filha, estavam exaustos. A frustração de não conseguir ajudá-la começou a desgastar o relacionamento. Brigavam com frequência, e Clara ouvia os gritos ecoando pelos corredores à noite. Ela sabia que era sobre ela, que os pais estavam perdidos sobre o que fazer.
Cada vez que a discussão terminava, Clara se sentia ainda mais culpada, como se fosse o motivo do sofrimento deles. E então, veio a pior notícia que Clara poderia receber. Primeiro, foi seu pai. Luiz adoeceu repentinamente. O diagnóstico de câncer chegou como uma bomba na família. Em poucos meses, ele se foi, deixando Clara e Maria sozinhas. A morte de Luiz foi um golpe pesado para Clara. Ela sempre teve um vínculo especial com o pai, mesmo quando parava de falar tanto. Luiz sempre estava ao lado dela, segurando sua mão, tentando conversar, mesmo quando Clara respondia apenas com olhares vazios. Agora, ele não estava mais lá. O vazio em sua vida ficou ainda maior. Maria, por sua vez, nunca foi a mesma depois da morte de Luiz. Ela se tornou reclusa, mergulhada em sua própria dor. Clara observava a mãe murchar aos poucos, cada dia mais abatida, mais frágil. A perda de Luiz foi um baque do qual Maria não conseguiu se recuperar e, menos de 2 anos depois, Clara perdeu a mãe, vítima de um derrame. Agora, estava completamente sozinha. Clara tinha apenas 18 anos quando seus pais faleceram. E foi aí que seu irmão, Vitor, 3 anos mais velho, entrou em cena. Vitor sempre foi um mistério para Clara. Quando eram crianças, eles não eram muito próximos. Vitor sempre parecia estar envolvido com os próprios amigos, com sua própria vida. Nunca mostrou muito interesse nas coisas de Clara, e quando o acidente aconteceu, ele foi se distanciando ainda mais. Talvez porque não soubesse lidar com a situação, ou talvez porque o peso da responsabilidade o incomodasse. Clara nunca soube ao certo. Após a morte de Maria, Vitor assumiu o controle de tudo. Ele cuidava da casa, das finanças, e agora era o responsável por Clara. Mas a relação entre os dois sempre foi fria. Vitor a tratava com um certo desdém, como se cuidar da irmã fosse mais um fardo do que um ato de carinho. Clara sentia isso. Ele não a visitava com frequência, mal conversava com ela. Limitava-se a garantir que ela tivesse tudo de que precisava, mas emocionalmente, Vitor estava ausente. Os anos passaram, e o isolamento de Clara se intensificou ainda mais com a presença distante de Vitor. Ele tomava decisões por ela sem sequer perguntar o que ela queria. Então, um dia, ele surgiu com uma ideia que mudaria tudo. Disse que a levaria para uma clínica, um lugar onde ela poderia receber cuidados adequados, com profissionais que a ajudariam. Disse que ela precisava de um lugar que soubesse lidar com sua condição. Clara, sem forças para discutir, sem energia para lutar, aceitou sem contestar. Na verdade, uma parte dela achava que talvez fosse o melhor. Naquela casa, sozinha, ela só acumulava memórias dolorosas. Talvez em outro lugar, com outras pessoas, ela pudesse se sentir um pouco melhor, ou pelo menos sair daquela bolha de tristeza que a consumia. Vitor a levou para a clínica psiquiátrica com promessas de que era o melhor para ela, mas algo naquele lugar não parecia certo. Assim que Clara chegou, percebeu que não era um local de reabilitação física, como Vitor havia dito. Era uma clínica para pessoas com distúrbios mentais graves. Os corredores eram cheios de vozes sussurradas e olhares vazios. Clara se sentiu imediatamente desconfortável, mas não teve coragem de se opor. Afinal, quem acreditaria nela? E assim, Clara foi colocada em uma ala isolada, cercada por enfermeiros que seguiam uma rotina rígida e impessoal. O que restava de sua já frágil ligação com o mundo exterior foi cortado de vez. A solidão que já era sua companheira constante, agora se tornou total. Clara passava seus dias na clínica da mesma forma que havia passado os últimos anos, em completo silêncio. A rotina era sempre a mesma. Ela acordava cedo, era levada para as refeições, recebia os remédios e, no resto do tempo, ficava sentada em sua cadeira de rodas, olhando pela janela ou apenas encarando o chão. As outras pessoas que estavam na clínica pareciam ainda mais distantes da realidade do que ela. Alguns pacientes gritavam à noite, outros choravam sozinhos pelos corredores. Clara assistia a tudo aquilo como se estivesse em uma prisão, mas, por algum motivo, nunca se manifestava. Não tentava fugir, não pedia ajuda.
Era como se ela tivesse aceitado que aquele era o seu destino. O psiquiatra responsável por Clara na clínica era o Dr. Samuel Costa, um homem de 58 anos, muito experiente, mas sempre reservado. Ele a visitava 3 vezes por semana, tentando falar com ela, esperando que, um dia, Clara resolvesse responder. Samuel sabia que ela não estava tão desconectada da realidade quanto muitos dos outros pacientes. Algo a mantinha em silêncio, e ele não conseguia descobrir o que era. Sempre que ele fazia alguma pergunta, ela apenas olhava, mas sem expressar nenhuma emoção. Samuel também havia recebido instruções claras de Vitor, o irmão de Clara, de que ela precisava de cuidados contínuos e que a clínica era o melhor lugar para ela. Vitor vinha visitá-la de vez em quando, sempre usando o tom calmo e carinhoso de um irmão preocupado, mas suas visitas não duravam muito. Ele geralmente aparecia, olhava para Clara com um semblante sério, trocava algumas palavras com Samuel, e logo ia embora. Clara nunca reagia à presença de Vitor, e ele não insistia em prolongar a conversa. Era sempre assim. Meses se passaram dessa forma, até que um dia, algo mudou. Foi em uma tarde de quarta-feira, quando o Dr. Samuel entrou no quarto de Clara para mais uma sessão de terapia. Ele puxou a cadeira, como fazia sempre, sentou-se na frente dela e começou a falar. A sala estava silenciosa, como de costume. Ele perguntou como ela estava se sentindo, se havia algo que gostaria de compartilhar. E então, para a surpresa de Samuel, Clara olhou diretamente para ele e, pela primeira vez em anos, começou a falar. Mas não foi de forma calma ou controlada. Ela gritou. Os gritos de Clara ecoaram pelo quarto, pelas paredes da clínica. Eram gritos de puro desespero, de alguém que carregava um peso insuportável por muito tempo. Ela gritava, pedindo ajuda, implorando para que Samuel acreditasse nela. Dr. Samuel ficou imóvel por um segundo, surpreso com aquela explosão repentina. Ele tentou acalmá-la, mas Clara não parava de falar, atropelando palavras em meio ao choro. Eu não estou louca, ela gritava. Ele está tentando me matar. Meu irmão está tentando me matar. Você precisa me tirar daqui. Samuel tentou entender o que Clara dizia, ainda tentando processar tudo. Ele pediu que ela explicasse com calma, que respirasse fundo. E então, entre soluços e desespero, Clara contou a verdade que ela havia guardado por tanto tempo. Ela disse que Vitor, seu irmão, a havia internado ali para que ele pudesse controlar toda a herança da família. Com os pais mortos, Clara era a herdeira principal, e Vitor queria tudo para si. Ele usou sua influência, sua frieza, para manipular os médicos, os advogados e qualquer pessoa que pudesse duvidar da sanidade de Clara. Durante anos, ele forjou documentos, manipulou relatórios médicos e convenceu todos de que Clara não estava em condições de cuidar de si mesma. Ele quer que eu fique aqui para sempre, Clara dizia, com os olhos arregalados, como se revivesse cada momento de medo. E agora ele quer me matar. Ele já conseguiu o que queria, e eu sou o único obstáculo que resta. Dr. Samuel ouvia atentamente, ainda incrédulo com o que estava ouvindo. A Clara silenciosa, que ele conhecia há tanto tempo, estava finalmente se abrindo. As palavras dela eram carregadas de angústia, e ele via o pânico em seus olhos. Mas havia algo mais. Samuel percebeu que Clara estava genuinamente apavorada, e isso o deixou inquieto. Se aquilo era fruto de sua imaginação ou não, ele ainda não sabia, mas algo dizia a ele que havia mais por trás daquela história. Clara continuou contando que, no início, ela ficou em silêncio porque estava com medo. Tinha medo de que, se dissesse algo, ninguém acreditaria nela. Vitor sempre foi visto como o irmão responsável, aquele que se sacrificava para cuidar dela. Quem acreditaria que ele era o verdadeiro vilão? E, ao longo dos anos, quanto mais Clara tentava entender a situação, mais percebia que estava completamente sozinha. Vitor tinha o controle de tudo. Ele poderia fazer o que quisesse, e ninguém jamais suspeitaria. Mas agora, algo dentro dela havia se quebrado. Ela não podia mais ficar em silêncio. Por favor, Clara implorava. Você tem que me tirar daqui antes que ele termine o que começou.
Ele me internou aqui, mas agora ele quer me matar. O choque tomou conta de Dr. Samuel. Ele sempre soube que havia algo errado naquela situação, mas nunca imaginou que fosse tão profundo. Enquanto Clara falava, ele tentou manter a calma, mas seu coração batia acelerado. Ele sabia que precisava fazer algo, mas a questão era, até que ponto o que Clara dizia era real? Ela terminou dizendo que tinha provas. Clara afirmou que, antes de ser internada, havia escondido documentos que incriminavam Victor em seu antigo apartamento. Eram papéis que mostravam a fraude financeira que ele havia cometido, usando o nome dela. Se Samuel a ajudasse a sair da clínica, ela poderia mostrar a ele onde estavam esses documentos. E, assim, finalmente poderia provar que Victor era o verdadeiro culpado. Clara, ainda com os olhos inchados de tanto chorar, olhava para Samuel como se sua vida dependesse disso. E, naquele momento, talvez realmente dependesse. Depois do desespero de Clara, o Dr. Samuel sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Aquela revelação mudava tudo. A clínica, que antes parecia um local de tratamento e recuperação, agora era uma prisão para Clara, mantida lá por um irmão manipulador e cruel. Samuel não conseguia tirar da cabeça o medo genuíno nos olhos de Clara. Ele podia não saber de toda a verdade, mas uma coisa era certa: Clara estava em perigo. Nos dias seguintes, Samuel se viu cada vez mais inquieto. Ele tentava continuar suas sessões normalmente, mas Clara não era mais a mesma. A jovem, que antes permanecia em silêncio absoluto, agora estava constantemente nervosa, ansiosa, como se a qualquer momento Victor pudesse aparecer e fazer algo terrível. E, no fundo, Samuel também começava a acreditar que ela estava certa. Ele começou a observar Victor com outros olhos nas raras visitas que ele fazia à irmã. Algo na forma como Victor olhava para Clara o incomodava. Havia um frio controle em seus gestos, como se ele tivesse certeza de que nada escaparia de suas mãos. Foi numa noite, após mais uma visita silenciosa de Victor, que Samuel tomou sua decisão. Ele não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Mesmo que não tivesse todas as respostas, Clara precisava sair dali. Aquela clínica não era o lugar seguro que deveria ser, não com Victor à espreita. E se Clara estava certa sobre os planos do irmão, o tempo era curto. Samuel sabia que, se quisesse agir, teria que ser rápido e cuidadoso. Ele não podia confiar em ninguém dentro da clínica, Victor era influente demais, e Samuel não sabia até que ponto o irmão poderia ter subornado ou manipulado as pessoas ao redor. Naquela mesma noite, Samuel traçou um plano. Não seria fácil, mas Clara estava disposta a fazer qualquer coisa para escapar. Eles teriam que agir discretamente, sem levantar suspeitas. Ele preparou tudo: papéis, contatos, até um carro que ficaria estacionado a algumas quadras da clínica. No dia seguinte, Samuel disse a Clara que era hora de sair dali. Ele percebeu que, ao ouvir aquilo, os olhos dela brilharam pela primeira vez em anos. Clara, que estava sempre abatida e resignada, agora parecia ter uma nova faísca de vida. A fuga foi marcada para uma tarde, no horário em que a clínica era menos movimentada. Samuel sabia que durante aquele período, o número de funcionários era reduzido, e os enfermeiros estavam mais focados em outros pacientes. Ele havia conseguido convencer a equipe de que Clara precisava ser levada para um exame em outra ala, o que permitiu que ele mesmo a acompanhasse sem levantar suspeitas. Clara, por sua vez, estava nervosa, mas confiante. Ela sabia que era sua única chance de escapar das garras de Victor. Os corredores da clínica pareciam mais longos do que nunca enquanto eles se aproximavam da saída. Samuel empurrava a cadeira de Clara com calma, tentando parecer o mais natural possível. Ele sabia que qualquer gesto brusco poderia chamar a atenção, e se alguém percebesse o que estavam tentando fazer, tudo estaria acabado. Clara, com as mãos trêmulas, segurava com força os braços da cadeira, mantendo o olhar fixo no chão, como se a qualquer momento algo fosse acontecer. Quando chegaram à saída lateral, Samuel soltou um suspiro de alívio. Eles haviam passado pela recepção sem que ninguém desconfiasse. O portão estava logo à frente, e, do lado de fora, o carro que Samuel havia preparado os esperava.
Mas, antes que pudessem alcançar a liberdade, Clara congelou. Ela reconheceu o som de uma voz familiar vindo de longe, do lado de fora da clínica. Era Vítor. Ele estava do outro lado do estacionamento, ao telefone, conversando com alguém. Clara sentiu o pânico tomar conta. Seus olhos se arregalaram e ela segurou o braço de Samuel com força. Vítor não os havia visto ainda, mas poderia a qualquer momento. Eles estavam a poucos metros da saída, e o carro os esperava logo ali, mas tudo poderia acabar se Vítor os visse. Samuel reagiu rápido. Ele puxou a cadeira de Clara para trás de uma parede próxima, escondendo-se da vista de Vítor. Ambos ficaram ali por alguns minutos, quietos, esperando que ele fosse embora. Clara sentia o coração batendo tão forte que parecia que Vítor poderia ouvi-lo. Cada segundo ali escondidos parecia uma eternidade. Ela não conseguia respirar direito, e o medo de ser descoberta fazia suas mãos tremerem ainda mais. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, Vítor terminou a conversa e entrou em seu carro. Clara mal conseguia acreditar que haviam escapado. Samuel deu um leve aceno com a cabeça, sinalizando que o caminho estava livre. Eles não tinham muito tempo. Ele empurrou a cadeira de Clara o mais rápido que podia, sem parecer suspeito, e em poucos minutos estavam no carro, prontos para deixar aquele pesadelo para trás. Assim que as portas do carro se fecharam, Clara soltou um suspiro profundo, como se estivesse prendendo a respiração por anos. Samuel entrou no banco do motorista e deu partida no carro. Eles dirigiram em silêncio por um tempo, até que Clara finalmente quebrou o silêncio. "Eu achei que ele fosse nos ver", disse ela, com a voz ainda trêmula. Samuel olhou para ela pelo espelho retrovisor e disse, com calma, "Agora, estamos longe. Ele não vai nos alcançar tão facilmente." Mas ambos sabiam que aquilo era apenas o começo. Vítor não desistiria tão fácil. Ele perceberia que Clara havia fugido e faria de tudo para encontrá-la. Eles precisavam de um plano. Clara lembrou do que havia dito antes. Os documentos que poderiam incriminar Vítor estavam escondidos no antigo apartamento da família. Se eles conseguissem recuperá-los, tudo poderia mudar. Com aqueles papéis, Clara teria a prova de que Vítor era culpado de todas as acusações que ela fazia. Mas isso significava voltar para o lugar onde tudo começou. Enquanto Samuel dirigia pelas ruas da cidade, Clara não conseguia evitar sentir uma mistura de esperança e medo. Eles haviam escapado da clínica, mas agora estavam sendo caçados. Dr. Samuel dirigia com determinação, mas no fundo sabia que as coisas estavam longe de terminar. Eles haviam conseguido escapar da clínica, mas agora começava a parte mais difícil: provar que Clara estava dizendo a verdade e que Vítor não só era o responsável por seu sofrimento, mas também planejava algo muito pior. Clara, sentada no banco de trás, olhava pela janela com uma mistura de alívio e medo. Ela ainda sentia o peso da perseguição de Vítor como uma sombra pairando sobre eles. Enquanto as ruas passavam rápidas pela janela do carro, Clara repetia na cabeça o próximo passo. Os documentos. Eles precisavam encontrar os documentos que ela havia escondido antes de Vítor colocá-la na clínica. Se conseguissem recuperá-los, teriam a prova necessária para confrontá-lo e finalmente colocar fim a tudo aquilo. O destino era claro: o antigo apartamento da família, onde Clara havia vivido com os pais antes do acidente. Era lá que os papéis estavam guardados, ou, pelo menos, era isso que Clara esperava. Chegaram ao prédio, uma construção elegante, mas antiga, que já havia visto dias melhores. As lembranças começaram a invadir a mente de Clara assim que o carro parou em frente ao prédio. Ela não voltava ali desde que foi levada para a clínica. Era estranho estar de volta, ainda mais sob aquelas circunstâncias. Samuel ajudou Clara a descer do carro e empurrou sua cadeira de rodas até a entrada. As portas automáticas se abriram com um som suave, e os dois seguiram em direção ao elevador. Clara sabia exatamente onde os documentos estavam. Eles tinham sido escondidos em uma pequena caixa de metal, guardada no fundo de uma estante no escritório de seu pai. Era um esconderijo simples, mas que ninguém, além dela, sabia. Quando chegaram ao apartamento, Clara respirou fundo antes de entrar.
O lugar estava coberto de poeira, e tudo parecia exatamente como havia ficado desde a última vez que alguém esteve ali. Samuel fechou a porta com cuidado enquanto Clara apontava em direção ao escritório. Ela sabia o que fazer. Dirigiu-se à estante com a ajuda de Samuel e começou a procurar no fundo da prateleira. Seus dedos correram pelos livros até encontrar a pequena caixa que ela havia deixado lá anos antes. Quando finalmente a encontrou, Clara sentiu uma onda de alívio. Mas, ao abrir a caixa, seu coração parou. Estava vazia. Os documentos não estavam lá. Clara ficou imóvel por alguns segundos, processando o que havia acontecido. Ele deve ter encontrado, disse ela, quase em um sussurro. Victor esteve aqui. Ele sabia onde procurar. O desespero tomou conta de Clara novamente. Aquela era sua única chance de provar o que Victor havia feito, e agora os documentos haviam desaparecido. Samuel tentou confortá-la, mas ele também sabia que as coisas haviam ficado muito mais complicadas. Sem os documentos, ficaria ainda mais difícil convencer alguém de que Clara estava falando a verdade. Eles precisavam de outro plano, e rápido. Samuel sugeriu que fossem até a delegacia. Era um risco, ele sabia, mas talvez pudessem convencer as autoridades a investigar Victor, mesmo sem as provas. Clara, inicialmente relutante, acabou concordando. Eles não tinham mais nada a perder. Enquanto Samuel dirigia em direção à delegacia, Clara olhava para o vazio, tentando processar tudo o que havia acontecido. Como poderia lutar contra alguém como Victor, que tinha tanto poder e influência? Mas ela sabia que não podia desistir. Não agora. Chegaram à delegacia e foram recebidos pelo delegado João. Um homem corpulento, de expressão séria, que parecia não estar nada interessado na história que Clara e Samuel tinham a contar. João ouviu com impaciência enquanto Clara explicava tudo, como Victor havia forjado relatórios médicos, como ele a havia internado para roubar sua herança e como agora estava tentando matá-la para eliminar o único obstáculo entre ele e a fortuna da família. Mas o delegado não parecia convencido. E as provas? Ele perguntou, cruzando os braços e olhando diretamente para Clara. Você está me dizendo que seu irmão é esse grande vilão, mas onde estão as evidências? Onde estão os documentos que provam tudo isso? Clara tentou explicar sobre os documentos que haviam desaparecido, mas João balançou a cabeça. Para ele, aquilo tudo parecia mais uma invenção de uma mente perturbada do que uma denúncia séria. Ele se levantou e deu um suspiro, claramente sem paciência. Olha, vocês vêm aqui sem nenhuma prova, com uma história que parece um filme, e querem que eu prenda o homem? Isso não vai acontecer. Sem provas, eu não posso fazer nada. Clara sentiu o peso da frustração apertar seu peito. Tudo parecia estar indo contra ela, como sempre. E foi nesse momento que Victor apareceu. Ele entrou pela porta da delegacia com seu típico ar calmo e confiante. Vestido de forma impecável, ele se aproximou do delegado como um irmão preocupado e com o olhar de quem estava apenas tentando ajudar. Ela fugiu da clínica, disse Victor, com um tom controlado. Eu sou o único parente dela, e estou fazendo de tudo para cuidar da minha irmã. Dr. Samuel, aqui, ajudou ela a escapar, e eu estava desesperado para encontrá-los. Clara precisa de ajuda médica, não de acusações sem fundamento. O delegado João, que já estava cético com a história de Clara, parecia ainda mais inclinado a acreditar em Victor. Ele trocou olhares com Samuel, como se estivesse tentando entender por que um médico respeitado havia se envolvido em algo assim. Mas, antes que qualquer decisão fosse tomada, uma nova figura entrou em cena, a detetive Ana Mendes. Ana era jovem, determinada, e algo naquela situação não lhe parecia certo. Ela ficou em silêncio por um momento, observando a troca entre Victor, Clara e Samuel. Clara ainda estava abalada, mas algo no olhar atento de Ana lhe deu uma pequena esperança. Ana não parecia convencida pela história perfeita de Victor, e isso era um bom sinal. Depois de alguns minutos ouvindo em silêncio, Ana pediu para conversar com Clara em particular. No pequeno escritório, longe dos olhares de Victor, Ana começou a fazer perguntas detalhadas. Clara contou tudo de novo,
desde o acidente até os últimos acontecimentos. Ana ouvia com atenção, anotando cada detalhe. Quando Clara falou sobre o cofre secreto que havia na antiga casa da família, Ana levantou uma sobrancelha. Havia uma chance de que Vítor tivesse escondido mais provas ali, em um lugar que ninguém jamais procuraria. Ana decidiu que precisava investigar mais a fundo antes de tomar qualquer decisão. Mesmo sem provas concretas, algo naquela história parecia verdadeiro. E a desconfiança dela em relação a Vítor só aumentava. Ana Mendes era uma detetive diferente do que as pessoas costumavam ver. Ela não tinha o porte intimidador, nem o rosto endurecido de quem já viveu coisas demais. Pelo contrário, era jovem, com seus 28 anos, e tinha uma expressão que transmitia calma e curiosidade. Mas por trás daquela aparência serena, havia uma mente afiada e uma intuição que raramente falhava. Ela estava acostumada a resolver casos complicados, onde nada era o que parecia à primeira vista. E, naquele dia, quando entrou na delegacia e viu Clara, soube imediatamente que algo estava errado. Vítor já estava ali, com sua postura impecável e aquele jeito tranquilo, tentando convencer o delegado João de que tudo não passava de um mal-entendido. A história de um irmão preocupado com a irmã doente, fugindo da clínica onde recebia tratamento, era convincente para quase qualquer um. Mas não para Ana. Ela havia aprendido a prestar atenção nos detalhes, nos olhares, nas palavras que não eram ditas. E ali, naquele momento, Clara e Vítor diziam muito mais do que suas bocas estavam falando. Ana manteve-se quieta, observando a situação se desenrolar. Ela não se apressou em tirar conclusões. Clara parecia nervosa, quase desesperada, e isso chamava a atenção de Ana. Não era o tipo de reação que ela via em pessoas que estavam apenas tentando manipular a situação. Clara não estava ali para enganar ninguém, disso Ana tinha certeza. Mas o que mais a intrigava era Vítor. Ele estava calmo demais. E essa calma incomodava Ana profundamente. Depois de alguns minutos ouvindo Vítor repetir sua versão da história, onde Clara era uma mulher mentalmente instável que precisava de ajuda e o Dr. Samuel havia feito algo impensado ao ajudá-la a fugir, Ana pediu para conversar com Clara em particular. O delegado João, que já havia decidido que Clara estava delirando, não viu problema. Para ele, quanto mais rápido aquilo fosse resolvido, melhor. Vítor, no entanto, não ficou tão satisfeito com a ideia, mas disfarçou seu desconforto com um sorriso educado. Ana conduziu Clara até uma pequena sala nos fundos da delegacia. Fechou a porta e se sentou na frente dela, tentando transmitir a segurança de que Clara precisava naquele momento. Era evidente que a mulher estava à beira de um colapso, e Ana sabia que qualquer abordagem errada poderia fazer com que Clara se fechasse novamente. Mas o que Ana também sabia, e que nem o delegado nem Vítor pareciam perceber, era que Clara não estava louca. Não do jeito que Vítor queria fazer parecer. Eu só quero ouvir a sua versão, sem pressa, sem ninguém interromper. O que aconteceu? Ana perguntou com a voz suave, mas firme. Clara hesitou por um momento. Anos de silenciamento a deixaram desconfiada de todo mundo, e Vítor havia conseguido fazer com que todos ao redor acreditassem em sua versão. Mas algo no olhar de Ana a tranquilizou. Ela sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, alguém estava disposta a ouvi-la sem julgamentos. Com a voz ainda trêmula, Clara contou tudo de novo. Como Vítor a internou, como ele manipulou os médicos, e como ela havia ficado presa naquele lugar por anos, sem ninguém para acreditar nela. Ela falou sobre a herança, sobre os documentos que Vítor havia forjado, e como ele estava disposto a eliminá-la para ficar com tudo. Ana ouvia atentamente, sem interromper. À medida que Clara falava, as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar na mente da detetive. Ele quer me matar, Clara disse, e dessa vez não houve hesitação em sua voz. E eu sei que parece loucura, mas ele já tentou uma vez. Ele me empurrou daquela escada quando éramos crianças. Ele disse isso antes de ser preso. Ninguém acreditou em mim antes, mas é verdade. Vítor sempre me odiou. E agora ele quer acabar com isso de uma vez por todas. Ana sentiu um arrepio ao ouvir aquela última parte.
Era uma revelação importante, algo que Vitor nunca havia mencionado, obviamente. Clara não estava apenas falando de uma disputa por dinheiro. Ela estava falando de uma vida inteira sendo manipulada, controlada e, finalmente, silenciada. Ana sabia que não poderia ignorar aquilo. Mas a maior surpresa veio quando Clara mencionou um cofre secreto na antiga casa da família. Vitor escondia documentos lá, atrás de um retrato no escritório do meu pai. Se eles ainda estiverem lá, você vai encontrar tudo o que precisa para provar o que eu estou dizendo. Essa era a chave que Ana precisava. Um cofre secreto, provas ocultas, e uma vítima que nunca teve a chance de ser ouvida. Ana estava disposta a correr o risco e investigar mais a fundo. Algo naquela história fazia sentido, apesar de parecer um drama impossível de acreditar para os outros. O fato de Clara lembrar com precisão onde os documentos poderiam estar, somado ao desespero real que ela demonstrava, fez com que Ana soubesse. Clara não estava inventando aquilo. Ana se levantou, dizendo que faria o possível para ajudar. Clara, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um fio de esperança. A jovem detetive prometeu que faria uma investigação mais profunda, que não deixaria aquilo passar despercebido como tantas outras pessoas haviam feito. Ana não era o tipo de pessoa que se deixava influenciar facilmente, e isso era exatamente o que Clara precisava naquele momento. Quando as duas voltaram para a sala principal, Vitor estava esperando com aquele sorriso controlado, que agora parecia ainda mais falso aos olhos de Ana. Ele mal disfarçava sua impaciência e olhava para Clara como se ela fosse um incômodo que ele já deveria ter eliminado há muito tempo. Ana não disse nada de imediato, mas havia decidido que Vitor precisava ser investigado. Ela sabia que, por trás daquele sorriso educado e daquela fachada de irmão preocupado, havia algo muito mais sombrio. Vamos investigar isso com mais cuidado, Ana disse, olhando diretamente para Vitor. Clara mencionou um cofre na casa de vocês. Preciso que você me acompanhe até lá. Vitor hesitou por um momento, mas logo disfarçou sua surpresa. Claro, ele respondeu, mantendo a máscara de gentileza. Não tenho nada a esconder. Ana sabia que o jogo estava começando. Ela sentiu que Vitor estava prestes a cometer um erro, e agora só precisava ser esperta o suficiente para pegá-lo. A tensão dentro do carro era palpável. Ana dirigia em silêncio, com Vitor sentado no banco do passageiro. Atrás deles, Clara e Samuel. Clara mantinha os olhos fixos na janela, com o coração batendo rápido. Aquele era o momento que ela havia temido e aguardado por anos. Era tudo ou nada. Se os documentos estivessem mesmo naquele cofre, finalmente haveria uma chance de desmascarar Vitor. Mas se não estivessem, todo aquele esforço poderia acabar em nada. O carro entrou na rua onde ficava a antiga casa da família Silva. Era um lugar grande, mas agora parecia vazio e decadente, como um símbolo de tudo o que Clara havia perdido. Vitor, ao contrário, estava surpreendentemente calmo. Ele mantinha seu rosto sério e tranquilo, sem demonstrar qualquer sinal de nervosismo. Aquilo deixava Ana em alerta. Ela sabia que pessoas como Vitor sabiam exatamente como esconder suas emoções. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em sua postura que não passava despercebido para ela. Ele estava à espreita, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Chegaram à casa. A estrutura antiga parecia ainda mais intimidante à luz do fim de tarde, com suas janelas altas e a fachada imponente. Vitor saiu do carro primeiro, oferecendo um olhar curto para Clara, que estava sendo ajudada por Samuel. Ele forçou um sorriso, mas o desconforto era evidente. Clara evitou olhar diretamente para ele, como se a simples visão do irmão lhe causasse repulsa. Ana liderou o caminho, caminhando com passos firmes até a porta da frente. Vitor abriu a porta com uma chave que parecia carregar com mais orgulho do que qualquer outra coisa. O som da porta pesada ecoou pela entrada, enquanto todos entravam. Clara estava rígida na cadeira de rodas, suas mãos segurando os apoios com força, os nós dos dedos ficando brancos. Cada centímetro daquela casa estava impregnado de memórias. Boas e ruins. Sem perder tempo, Clara apontou o caminho para o escritório do pai, onde o cofre estava escondido.
Era uma sala grande e elegante, cheia de móveis antigos e estantes cobertas de livros empoeirados. Ana observou o ambiente com atenção, tentando entender o espaço e se familiarizar com a disposição dos móveis. Clara indicou o retrato do pai, pendurado na parede atrás da escrivaninha. É ali, disse ela, com a voz baixa, quase como se fosse um segredo que ela estivesse revelando pela primeira vez. Ana se aproximou do retrato. Era um quadro grande, com uma moldura de madeira escura. A imagem do Sr. Silva olhava para a sala com seriedade, como se estivesse julgando o que estava prestes a acontecer. Ana estendeu a mão e puxou o retrato para o lado. Atrás dele, como Clara havia descrito, estava o cofre. Um modelo antigo, com uma pequena combinação numérica. Vítor deu um passo à frente, ainda tentando manter a postura de quem não tinha nada a esconder. Não vejo por que estamos fazendo isso, Ana, disse ele com uma falsa calma. Esse cofre está vazio há anos. Não há nada aí que possa ajudar vocês. Ana ignorou a provocação e se virou para Clara. Você se lembra da combinação? Clara respirou fundo, sua mente voltando àquele momento, tantos anos atrás, quando seu pai havia lhe mostrado como funcionava o cofre. Ela não hesitou. Sim, respondeu, e começou a ditar os números. Ana girou o dial com precisão. Primeiro número. Segundo número. Terceiro. E, finalmente, um clique suave preencheu a sala. O cofre se abriu. Dentro, havia uma pilha de documentos cuidadosamente empilhados. Ana puxou o primeiro envelope, e os olhos de Clara se encheram de lágrimas ao ver os papéis que ela reconhecia. Eram os documentos que provavam as fraudes de Vítor. Movimentos financeiros irregulares, transferências de grandes quantias para contas no exterior, tudo estava ali. Ela havia guardado esses papéis com tanto cuidado, sem saber que um dia eles seriam sua única salvação. Ana folheou os documentos com calma, verificando o conteúdo. Quanto mais lia, mais sua expressão mudava. Não havia dúvida, aquilo era suficiente para incriminar Vítor. Clara estava certa desde o começo. As transferências ilegais, as manipulações financeiras, tudo levava de volta a Vítor. Ele havia usado o nome da irmã para desviar o dinheiro da família, acreditando que ela nunca teria a chance de lutar contra ele. O silêncio na sala ficou denso. Ana ergueu os olhos para Vítor, que agora estava imóvel. Por um breve momento, ele perdeu aquela calma controlada. Seus olhos brilharam com uma raiva que ele tentou disfarçar, mas era tarde demais. Ana tinha visto o suficiente. Isso é o que estávamos procurando, Ana disse, com firmeza. Esses documentos provam que você desviou dinheiro do patrimônio da sua irmã, Vítor. É o fim da linha. Vítor abriu a boca para dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. O ar de superioridade que ele mantinha durante todo o tempo finalmente se desfez. Ele sabia que estava encurralado. Sabia que, com aqueles papéis nas mãos da polícia, não havia mais como escapar. A máscara havia caído, e o verdadeiro Vítor Silva estava à mostra. Ele deu um passo em direção a Clara, seus olhos cheios de ódio. Você sempre foi um estorvo, Clara, disse com uma voz baixa, mas carregada de veneno. Eu deveria ter acabado com isso muito antes. Clara, por outro lado, se manteve firme. Anos de medo e sofrimento culminaram naquele momento. Pela primeira vez, ela se sentiu forte o suficiente para enfrentar o irmão. Não havia mais o que temer. Acabou, Vítor, disse, olhando diretamente para ele. Eu não vou mais me calar. Ana deu um passo à frente, interrompendo qualquer tentativa de Vítor de se aproximar mais. É melhor você vir comigo, Vítor, ela disse, agora com a voz severa de uma detetive que tinha o controle da situação. Vítor hesitou, mas sabia que estava sem saída. O caminho para a prisão começava ali. Ana entregou os documentos ao delegado João no dia seguinte, junto com seu relatório detalhado. Não havia mais como ignorar as provas. Vítor Silva foi preso sob a acusação de fraude, desvio de dinheiro e tentativa de homicídio. Mas, para Clara, a verdadeira vitória não estava em ver seu irmão atrás das grades.
A verdadeira vitória estava em finalmente ter sua voz ouvida, em saber que, depois de tantos anos de silêncio, ela havia conseguido justiça. Enquanto Victor era levado pela polícia, Ana olhou para Clara com um leve sorriso. Você fez isso. Agora você está livre. Clara observava pela janela da sala enquanto o carro da polícia se afastava, levando Victor preso no banco de trás. Era difícil acreditar que tudo aquilo realmente estava acontecendo. Anos de dor, silêncio e manipulação, finalmente terminando com Victor algemado e sendo levado para pagar por tudo que havia feito. Ainda assim, Clara não se sentia completamente livre. Havia uma mistura de alívio e algo mais, algo que ela não conseguia definir de imediato. Uma parte dela ainda estava presa ao passado, aquele acidente que destruiu sua infância. Quando voltou a olhar para dentro da casa, Clara viu o Dr. Samuel e Ana Mendes conversando, agora com expressões mais relaxadas. Samuel, que havia arriscado sua própria carreira para salvá-la, tinha um semblante de alívio e orgulho. Ele acreditou em Clara quando ninguém mais acreditava. Ana, por sua vez, permanecia atenta, mas Clara sabia que a detetive havia feito mais do que apenas seu trabalho. Ela havia visto Clara como uma pessoa, alguém que merecia ser ouvida, e não apenas como uma paciente internada injustamente. Clara, pela primeira vez em anos, sentia que tinha controle sobre sua vida novamente. Mas o confronto com Victor, antes de ele ser levado, ainda ecoava em sua mente. Ele havia dito coisas terríveis, coisas que Clara sabia serem verdade, mas que ainda assim doíam de uma forma que ela não esperava. E uma lembrança não saía de sua cabeça. Naquele último momento, antes de ser algemado, Victor se aproximou de Clara. Os policiais já estavam de olho nele, mas ele não parecia se importar. Ele queria que Clara soubesse de algo, como se aquelas palavras finais fossem um tipo de vingança. Seus olhos, sempre calculistas, agora mostravam uma raiva pura e descontrolada. Ele havia se aproximado de seu ouvido e dito: Você realmente acha que ganhou? Ele disse, em um tom baixo, mas cheio de ódio. Tudo isso, você só está aqui hoje porque eu deixei. Eu sempre estive no controle, Clara. Até naquela manhã, quando você caiu. Você acha que foi um acidente? Eu a empurrei. Eu quis ver você sofrer. Essas palavras bateram como uma onda fria no peito de Clara. Ela já sabia, em seu íntimo, que Victor havia sido o responsável pela sua queda quando eram crianças. Mas ouvir aquilo, assim, com tamanha crueldade, reabriu feridas que ela tentava deixar para trás. Naquele instante, foi como se ela voltasse no tempo, de volta àquela manhã em que tudo mudou. Victor deu um último olhar carregado de desprezo antes de ser puxado pelos policiais para fora da casa. Clara ficou ali, em silêncio, processando o que acabava de ouvir. O homem que ela havia chamado de irmão, a pessoa em quem, na infância, ela confiava, havia destruído sua vida de propósito. Ele tinha orgulho disso. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de Clara mudou. Ela não reagiu com ódio. Não gritou, não chorou. Em vez disso, sentiu uma onda de pena tomar conta dela. Victor, com todo o seu poder e controle, era na verdade um homem quebrado. A raiva e a inveja que ele carregou por tanto tempo o transformaram em uma sombra do que ele poderia ter sido. Clara, mesmo após tudo que ele havia feito, sentiu que ele era o verdadeiro prisioneiro da própria mente. Eu tenho pena de você, Clara disse, em voz baixa, mas firme. O verdadeiro doente aqui sempre foi você. Victor, mesmo sendo empurrado pelos policiais, ainda conseguiu ouvir aquelas palavras. Sua expressão de ódio mudou por um segundo, como se ele tivesse sido atingido de surpresa por algo que não esperava. Ele não respondeu. Em silêncio, ele foi levado embora, sem mais palavras, sem mais ameaças. Aquela era a última vez que Clara veria o irmão. Depois que Victor se foi, a casa ficou silenciosa novamente. Clara respirou fundo, sentindo o peso daquelas últimas palavras se dissipando lentamente. Ela havia vencido, mas não do jeito que Victor pensava. Ele estava preso no próprio ódio, e ela, mesmo com todas as cicatrizes, estava finalmente livre. Nos meses seguintes,
a vida de Clara começou a se reorganizar. Com a ajuda de Dr. Samuel, ela recuperou o controle de suas finanças e começou a retomar pequenos pedaços de sua vida, pedaços que ela nem lembrava mais que existiam. O processo foi lento, mas ela estava determinada a não deixar que o passado continuasse a definir quem ela era. A cadeira de rodas ainda fazia parte de sua vida, mas, pela primeira vez, Clara sentia que não era uma prisão. Era apenas uma parte dela, e não o que a definia. Clara se dedicou a transformar a casa da família em algo novo. O jardim, que havia sido negligenciado por anos, agora florescia sob seus cuidados. Plantas novas brotavam, e cada canto do jardim refletia uma parte do que Clara sentia em seu coração: renovação, vida, esperança. Dr. Samuel visitava frequentemente, e cada visita trazia uma sensação de tranquilidade para Clara. Ele havia sido uma âncora durante todo o caos, e sua amizade se tornava mais forte a cada dia. Mas a maior mudança em Clara não foi visível aos olhos. Foi dentro dela. Depois de tantos anos de silêncio e dor, ela havia reencontrado sua voz. E decidiu que não a usaria apenas para si mesma. Clara começou a procurar maneiras de ajudar outras pessoas que estavam em situações semelhantes. Ela queria que sua história servisse de exemplo, que mostrasse que, mesmo nos momentos mais sombrios, era possível encontrar uma saída. Ela passou a frequentar grupos de apoio, conversando com pessoas que, como ela, haviam sido traídas, silenciadas ou abusadas por aqueles em quem confiavam. Clara sabia que, para muitos, a luta era interna, e às vezes a pior prisão era aquela que criavam em suas próprias mentes. Ela queria ajudar essas pessoas a verem que havia esperança, que sempre havia uma chance de recomeçar, mesmo quando tudo parecia perdido. O processo de cura ainda estava em andamento. Clara sabia que algumas feridas nunca cicatrizam completamente, mas ela estava pronta para viver com isso. Ela havia enfrentado seus maiores medos, confrontado seu pior inimigo e, no fim, descobriu que o poder de sua própria vida sempre esteve em suas mãos. Clara estava certa de que sua vida, depois de tudo que havia passado, jamais seria a mesma. Anos haviam se passado desde que Victor foi preso, e apesar de finalmente estar livre das ameaças do irmão, ela ainda carregava cicatrizes profundas. Mesmo com o apoio de Dr. Samuel e da detetive Ana Mendes, havia uma parte de Clara que acreditava que sua história de superação estava incompleta. Por mais que tivesse recuperado o controle de sua vida e suas finanças, ela ainda sentia um vazio, especialmente quando pensava na possibilidade de ter alguém ao seu lado. Amor era algo que ela não imaginava que pudesse acontecer para ela, não depois de tudo. Afinal, como alguém poderia se interessar por uma mulher que passava a vida em uma cadeira de rodas? Mas a vida, às vezes, tem formas curiosas de nos surpreender, e o destino de Clara ainda guardava algo inesperado para ela. Num dia ensolarado de primavera, Clara decidiu sair para um passeio no parque. A brisa leve e o som das folhas balançando nas árvores eram um convite para ela se desconectar de seus pensamentos e apenas aproveitar o momento. Clara gostava de ir ao parque, não apenas pelo contato com a natureza, mas porque ali se sentia mais livre. Sentada em sua cadeira de rodas, ela observava as pessoas passarem, algumas sozinhas, outras em família, e por um breve momento se permitia imaginar o que seria viver uma vida sem tantas barreiras, sem os olhares de pena que muitas vezes recebia. Foi nesse cenário de tranquilidade que algo diferente aconteceu. Enquanto Clara admirava o movimento ao seu redor, um homem de aparência simples, com um sorriso caloroso no rosto, caminhava calmamente pelo parque. Ele parecia distraído, quase alheio ao mundo à sua volta, mas quando passou por Clara, algo nele mudou. Seus olhos se encontraram, e em vez de olhar para ela com compaixão ou curiosidade, como a maioria das pessoas fazia, ele a encarou de forma diferente, como se a visse de verdade, além da cadeira de rodas. Sem pensar muito, o homem se aproximou e, com a voz suave, disse: "Que dia lindo, não acha?" Clara, pega de surpresa pela abordagem gentil, sorriu de volta. Não estava acostumada a desconhecidos se aproximarem dela assim, de forma tão despretensiosa. "Sim, está realmente bonito", respondeu ela, sentindo uma curiosa sensação de conforto na presença daquele estranho. Ele se apresentou como Paulo, um homem simples,
que trabalhava como jardineiro ali perto. Não era um homem de muitas posses, mas sua simplicidade carregava uma sinceridade rara. Eles conversaram por alguns minutos, falando sobre o clima, as árvores do parque e como era bom ter um momento de paz em meio à correria do dia a dia. Clara, normalmente reservada e pouco disposta a interações sociais, sentiu algo diferente naquela conversa. Paulo não a tratava como uma pessoa frágil ou alguém para ser poupada, e isso, por mais simples que fosse, mexeu com ela. Os minutos se transformaram em 1 hora, e logo Clara percebeu que aquele encontro improvável havia feito algo que ela não imaginava ser possível, havia despertado nela uma centelha de esperança. Quando Paulo se despediu, deixando seu sorriso amigável e "espero te ver de novo por aqui" no ar, Clara ficou ali, olhando-se afastar, refletindo sobre o que acabará de acontecer. Havia algo de especial naquela troca, algo que a fez se sentir vista de uma forma que não acontecia há muito tempo. Nos dias que se seguiram, Clara continuou sua rotina, mas com uma nova expectativa. Ela voltava ao parque, esperançosa de encontrar Paulo novamente. E, de fato, ele também voltava. Aos poucos, os encontros se tornaram frequentes, e as conversas, antes sobre temas triviais, começaram a se aprofundar. Paulo perguntava sobre a vida de Clara, mas nunca de forma invasiva, e ela, que há muito havia se fechado para o mundo, sentiu uma vontade inexplicável de compartilhar sua história com ele. Contou-lhe sobre sua infância, o acidente, e até sobre o drama com seu irmão. Paulo ouvia com atenção, sem julgamentos, e Clara percebia que, com ele, podia ser ela mesma, sem máscaras, sem receios. Ao longo de semanas e meses, a relação entre Clara e Paulo foi se fortalecendo. Não era algo que acontecia de forma acelerada ou intensa, mas sim como uma flor que desabrocha lentamente, cada dia revelando um pouco mais de sua beleza. Clara, que antes se via como uma pessoa incompleta, começou a perceber que sua cadeira de rodas não era uma barreira para viver plenamente. Paulo a enxergava pelo que ela era, uma mulher forte, inteligente, capaz de enfrentar o mundo, independente de suas limitações físicas. Ele não via a cadeira de rodas como algo que a definisse, e sim como uma parte de sua história, mas não a história toda. Com o tempo, Clara foi percebendo que os sentimentos que tinha por Paulo eram mais profundos do que ela inicialmente imaginava. Ele não era apenas um amigo com quem ela gostava de passar tempo no parque, ele se tornou um ponto de apoio, alguém com quem ela poderia compartilhar seus sonhos, suas inseguranças e até os medos que ainda habitavam seu coração. Paulo, por sua vez, demonstrava uma paciência e um carinho que Clara nunca havia experimentado. Não havia pressa entre eles, nem expectativas irreais. O relacionamento deles crescia no ritmo certo, respeitando o tempo e os limites de cada um. Um dia, enquanto passeavam juntos, Paulo parou, olhou nos olhos de Clara e, com um sorriso tímido, perguntou: "Clara, você já pensou que às vezes a gente encontra a felicidade nos lugares mais inesperados?" Clara, surpresa pela pergunta, ficou em silêncio por alguns instantes. Ela sabia que Paulo estava falando não só do parque, mas também do que havia nascido entre eles. E, naquele momento, algo dentro dela finalmente se acalmou. Ela havia passado tantos anos acreditando que o amor e a felicidade não eram para ela, que era impossível que alguém a visse além de suas limitações. Mas ali, diante de Paulo, Clara percebeu que a felicidade não estava nas circunstâncias perfeitas ou na ausência de desafios, mas sim nas pequenas coisas, em uma conversa sincera, em um olhar gentil, em um sorriso compartilhado. Naquele dia, Clara respondeu a Paulo com um simples sim, mas aquele sim carregava mais do que uma resposta para a pergunta dele. Era um sim para a vida, um sim para o amor, um sim para tudo o que ela antes acreditava estar fora de seu alcance.